Amém. Louvado seja Deus, né? Somos gratos por mais uma oportunidade, né? Por tudo que Ele nos faz. Louvado seja o Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é algo muito lindo, né? Porque às vezes, quando a gente passa por algumas coisas, ficamos até meio tenebrosas, medrosas. E tem como tema que ele diz que tudo é possível. Esse é o tema desta noite. Tudo é possível. Sim, é possível. E ele me levou para o texto lá no livro de Marcos, que faz Marcos 9, a partir do versículo 14, que fala sobre o jovem lunático. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caiu endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entras mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós falarmos um pouquinho nesta noite. E quando eu olhava para esse texto, o Senhor me fazia ver, né, que esse texto ele está nos 3 evangelhos, né, nos evangelhos sinóticos, mas todos os 3 têm o mesmo texto acima, que é a transfiguração de Jesus, né? Quando Jesus leva ali para o monte Pedro, Tiago e João, e lá Jesus é transfigurado na presença deles. E Pedro fica tão maravilhado, né, que quando eles verem tudo isso, e vê que aparece Elias, né, e Moisés, e Pedro diz: Senhor, vamos montar aqui uma tenda, uma barraca, e vamos ficar por aqui. E eu fiquei imaginando essa passagem, porque é muito lindo e muito impactante de tudo aquilo que eles vivenciaram naquele lugar. E quando nós sentimos fortemente a presença de Deus, nós não queremos sair. É algo tão bom, tão maravilhoso, tão gostoso. A gente não vê o passar das horas, a gente não vê o passar do tempo. Nós queremos ficar nesse lugar.
E era isso que Pedro está dizendo, eu não quero mais descer, eu quero ficar aqui, porque aqui é bom, aqui eu vejo a tua glória, aqui eu sinto a tua presença, aqui eu sinto essa paz, aqui eu sinto todas essas coisas maravilhosas que só o Senhor tem e nos faz ser contagiados. Então, a tua presença é suficiente, a tua presença é maravilhosa, e nós não queremos sair daqui. Mas o texto nos conta que eles desceram, né? Ali daquele monte, e quando eles descem, os três evangelhos dizem a mesma coisa, né? Que eles encontram esse jovem lunático. E eu fui olhar, né, em Mateus, esse texto ele é muito resumido, ele é muito curtinho, mas tem uma diferença, porque Mateus fala que se eles tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, dizia para aquele monte, né, sai daqui para acolá, e isso aconteceria. Quando eu fui olhar no de Lucas, o pai, ele deixa bem claro que ali era o filho único dele, que isso não tem nos outros dois. E quando a gente chega em Marcos, o que tem em Marcos e que chamou a minha atenção, né, que chama a nossa atenção, e que não tem nem em Mateus, nem em Lucas, é esse diálogo que falou fortemente ao meu coração, entre Jesus e o pai desse menino. E esse texto, ele é muito claro quando a gente lê, que eu disse, nossa, esse texto aqui é muito grande, mas tinha que ler ele todo, porque ele é muito claro para nós, né? Quando Jesus desce dali, que encontra aquela multidão, e sai aquele homem clamando a ele que ele curasse o seu filho, porque ele pediu para os seus discípulos não pôde curá-lo, né? Não pôde expulsar aquele demônio. E ele diz que ele pega ele, que ele sai, ele range os dentes, que ele espuma, que o espírito que está nele despedaça. Então, esse espírito acaba com a vida daquele menino. Mesmo assim, quando Jesus diz para aquele homem, traga ele para cá. E a palavra diz que quando o espírito viu Jesus, ele caiu. Né? Que está lá no versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Nos outros dois, em Mateus e Lucas, como eles resumiram, mostraram logo que Jesus foi, né, e expulsou o demônio. Aqui, Marcos, ele dá mais ênfase, ele conta mais detalhes. Eu não sei se o irmão Damião ouviu, é em Marcos, capítulo 9, a partir do 14, irmão Damião, que fala do jovem lunático. E quando ele vê Jesus, que ele cai na presença de Deus, pelo poder e porque os demônios, ele teme e treme diante de Deus. E ele sabia o que Deus pode fazer, o que Cristo poderia fazer com ele. Ele cai e fica lá se revolvendo e espumando. Enquanto os outros dois evangelhos mostram que Jesus foi diretamente expulsar os demônios, Marcos mostra que Jesus vira para o Pai e pergunta: quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E aqui que me chamou a atenção foi essa frase, essa pergunta, esse diálogo entre os dois. Porque Jesus ali não queria só curar aquele menino. Jesus não queria só expulsar aquele demônio. Jesus também queria salvar aquele pai. E aquele pai, ele tinha que declarar com a sua boca. Porque aquele homem, ele também era incrédulo. Aquele homem, ele não acreditava que aquele filho pudesse ser curado, apesar dele ter procurado em tantos cantos, chega um momento que você cansa. É quando ele diz para o Senhor, olha, desde criança. Aí, quando chega aqui, ele diz assim: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Aí eu fiquei imaginando. Imagine, esse menino era jogado no fogo e jogado na água. Quantas cicatrizes não tinha esse jovem? Quantas cicatrizes não tinha no corpo desse menino? De ser tão maltratado por esse espírito. E a pergunta desta noite é: quantas cicatrizes existem na nossa alma, na sua alma? Quantas cicatrizes o passado deixou em você? E a palavra, ela é muito linda para nós, porque Jesus, ele quer ir no mais profundo do nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser. Jesus não está preocupado só em curar o nosso corpo, mas ele quer primeiro curar a nossa alma. A nossa alma é que tem muito valor para ele, mais do que tudo, porque é a alma que vai passar a eternidade com ele, não é o nosso corpo, apesar dele cuidar também. Né? Então, quando Jesus, o pai conta tudo isso, e Jesus olha para ele e começa a perguntar as coisas, e o pai começa a dizer, olha, desde a infância ele passa por isso, né? Já fui a muitos lugares, aí ele chega e diz assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. É basicamente ele dizendo assim, eu já fui a tantos cantos, a tantos lugares, já bati tantas portas, desde a infância que esse menino é doente, né? E nada foi resolvido, mas se tu podes, faz alguma coisa por nós. Mas o mais lindo e poderoso é quando Cristo diz para ele, se tu podes crer. Ele diz para Jesus, se tu podes curar. Aí Jesus diz, se tu podes crer. É basicamente falando claramente para nós. Muitas das vezes nós estamos pedindo ao Senhor. Mas será que você ou eu tenho que falar por mim? Como é que eu peço as coisas para Deus? Será como é a minha fé? Como é o meu acreditar nesse Deus? Esse homem aqui nos mostra que ele não cria em nada. Esse homem aqui nos mostra que ele levava o filho para quem dissesse assim, ó, ali tem uma pessoa que pode, ele levava. É tanto que ele chega e diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus vai dizer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É basicamente Cristo dizendo para ele, se você crê, e essa frase vai à alma daquele homem. Essa frase, sabe, ela entra naquele homem, porque a palavra do homem sai apenas da boca, mas a palavra de Deus penetra o nosso coração. A palavra de Deus, ela vai nos cortando e nos sarando ao mesmo tempo. Porque todo ser humano ele tem que ser confrontado pela palavra de Deus. Se nós não formos confrontados, não há mudança na nossa vida, não há transformação em nós, porque tudo que nós queremos é que o nosso ego seja mais massageado. Mas Jesus, com a sua palavra poderosa, ele vem nos impactando, sabe? Vem nos confrontando para que eu e você sejamos curados, para que eu e você sejamos transformados, para que eu e você sejamos realmente uma nova criatura, quando nós somos impactados pelo poder da palavra. Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder para todo aquele que crê, ele está dizendo, como eu posso me envergonhar dessa palavra que é poderosa para mudar e transformar a minha vida? Como eu posso me envergonhar de algo que vem me confrontando, dizendo que eu não sou bom, mas que Deus é bom? Como eu posso me envergonhar dessa palavra que tem poder para transformar toda e qualquer situação? Basta somente eu e você crer. Porque não adianta eu pedir se eu não creio. Como é que vai acontecer se eu estou duvidando do poder de Deus? Então, Jesus está dizendo para ele, se você crê, agora peça sem duvidar,
Peça crendo, mesmo que as circunstâncias diante dos teus olhos estejam ao contrário, mas se você crer, será possível. Tudo é possível. Era assim que o Senhor estava dizendo para aquele homem. Diz para nós dessa noite, se eu e você crermos, será possível. Sabe por que essa palavra penetrou no coração daquele homem? Porque no versículo seguinte, no 24, diz o seguinte: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Aqui o homem passou a reconhecer de que ele é incrédulo, de que ele não cria em nada, de que ele era vazio, de que ele não tinha sentimento de crença no Senhor. Ele estava ali tão somente porque alguém informou que esse Jesus curava. Aí ele diz: ajuda na minha incredulidade. E muitas vezes a nossa fé a gente está tão sofrido que a nossa fé fica tão pequena. E Jesus só diz assim: olha, se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, oh, aleluia. Nós diríamos ao monte, sai daqui para acolá, ele iria. Grandes coisas faríamos. Mas nós estamos tão sofridos que não temos nem forças para isso. Mas o Senhor quer que eu e você tão somente creia no poder da sua palavra. E eu fui olhar, incredulidade é a qualidade de quem não se convence com facilidade e nem acredita facilmente no que ouve. Isso é um incrédulo. Ele não acredita com facilidade. Então, ele tinha que ser impactado. Ele tinha que ser confrontado para que ele cresça em Jesus. Porque a incredulidade, ela é um empecilho para a salvação e é um empecilho para que eu possa ver os milagres de Deus. Se eu sou incrédulo, eu não vejo os milagres. Enquanto Jesus disse: basta você crer e verás a glória de Deus. E veremos os milagres, os prodígios, as maravilhas do Senhor, se nós crermos nele, no seu poder. Aí eu botei aqui, e como superar? Como superar tudo isso? Se mesmo que a gente já tenha passado por tantas situações, a palavra me confrontou. Jesus fez uma pergunta que penetrou o meu coração. Mas eu preciso me manter. Eu preciso me manter nesta fé. Aí eu fui olhar em Romanos. Deixa eu abrir aqui. Em Romanos, capítulo 10. Diz assim, ó, no verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu só vou me manter se eu estiver ouvindo essa palavra de Deus, que é o meu alimento diário. Aí eu vou me manter em pé, porque eu estou ouvindo essa palavra. Eu posso estar ouvindo Célia ministrar, mas também eu posso estar estudando a palavra todos os dias e ouvindo Deus falar comigo, me alimentando, me sustentando. É dessa forma que eu vou me manter longe da incredulidade. É essa forma que eu vou me manter crendo nesse Deus, com a minha pouca força. Assim como ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade.
A gente pode ser honesto com o Senhor, como esse homem foi, e dizer, Senhor, ajuda-me a ler tua palavra, porque tem dia que eu não tenho nem forças para isso. Tem dia que eu não consigo ler a tua palavra. E quando eu leio, eu não consigo absorver. Então, ajuda-me. É honestidade com o nosso Deus. Eu posso esconder de quem eu sou para vocês e vocês para mim. Mas para com Deus, não tem como. Então, eu tenho que ser honesta com Ele. Senhor, hoje eu não consegui ler a tua palavra. Hoje eu não consegui nem abrir os meus lábios para orar, enquanto Ele diz, ore sem cessar. Ore sem se cansar. Ore sendo honesto como esse homem foi, que disse, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Eu preciso do Senhor. E eu estava aqui, e quando eu leio a palavra todos os dias, quando eu medito nessa palavra todos os dias, quando eu ouço essa palavra todos os dias, como o Romano diz, né? Aí me lembrar quando o Senhor fala para nós, no Salmo 1, que devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. O homem que faz isso, ele é bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo que ele fizer prosperará. Tudo que nós fizermos será próspero. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados pela sua palavra. O nosso prazer está na palavra de Deus. Então, aí nós vamos sendo fortalecidos pelo combustível, que é Cristo Jesus. Da mesma forma como ele disse para Josué, né? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita nesta palavra de dia e de noite. E essa é o nosso alimento, que vai alimentar a nossa fé, que vai alimentar a nossa crença, que eu vou conseguir crer nesse Senhor que opera milagres e maravilhas. Esse Senhor que expulsou esse demônio desse menino, esse demônio que deixava o menino despedaçado, cheio de cicatrizes, de marcas, esse demônio que ele, quando saiu, a palavra diz que o menino ficou como morto, e todos diziam, ele está morto. E muitas das vezes nós estamos tão quebrados, nós estamos tão para baixo, que as pessoas apontam e dizem, esse também está morto. Mas Jesus é aquele que chega e pega pela mão, do jeito que ele pegou na mão deste menino, e o levantou para a glória de Deus. E eu quero terminar, que nós começamos tarde hoje, né? Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o Senhor por tudo. Eu quero encerrar lendo Hebreus, e eu vou ler nessa outra versão aqui que eu achei bem interessante. Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É assim que Hebreus diz, Hebreus 11, primeiro. Vamos crer, vamos ter essa fé, mesmo que nós não estejamos vendo agora, né? Mas que essa fé seja alimentada na nossa vida diariamente, através da palavra de Deus, através da sua leitura diária, da conversa diária com o Senhor. Porque todas as vezes que nós nos sentamos para ler a sua palavra, nós estamos conversando com Ele, porque Ele está falando conosco, né? Através da sua palavra. E Hebreus também diz, aí, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa quem procura conhecê-lo melhor. Então, que nós possamos cada dia pedir para o Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, me alimenta com a tua palavra. Me sustenta com a tua poderosa mão. Firma os meus pés a cada dia na tua rocha.
Segura-me, Senhor, e vai alimentando e sustentando a nossa fé. Aumenta, Senhor, porque sem ti, João diz, nada podeis fazer. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, nada conseguiremos. Mas com Ele, que Ele possa estar nos alimentando, aumentando a nossa fé. E o título dessa mensagem é possível sim. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.